Salve pessoal, firmeza? Mais uma vez aí postar esses vídeos, essa sequência de vídeos aí que eu faço por diversão e o objetivo também é agregar informações. Mas se vocês puderem dar aquela curtida e puder estar seguindo no canal, eu agradeço, né? Vamos lá, senhores? Então, no vídeo anterior que eu falei de biologia, eu falei das teorias abiogênicas, que eram teorias que alegavam que a vida surgia de forma espontânea. O experimento mais engraçado nesse conceito foram que pegaram camisetas suadas, colocaram trigo em cima e colocaram num lugar aí úmido e sombrio. E aí depois de 24 dias surgiram ratos naquela região e alegaram que esses ratos surgiram de forma espontânea. Hoje a gente sabe, né, que tudo mudou, e aí no século 17 começou a questionar essa ideia da vida surgir de forma espontânea. Então surgiram alguns naturalistas que tentaram explicar esse processo. Por exemplo, esse grupo de pensadores foi muito grande na Itália e na Inglaterra. Por exemplo, alguns naturalistas famosos que contribuíram para as teorias biogênicas foram Francesco Redi, Lázaro Sparazzani e o grande aí Louis Pasteur, que contribuiu muito para esse processo. Então, olha só, senhores, o que consiste as teorias biogênicas? As teorias biogênicas alegam que um ser vivo, para existir, ele tem que ter sido originado a partir de um outro, ou seja, um organismo pré-existente. Então, nada dessa ideia que a vida surge de forma espontânea, com sopro divino e assim por diante, tá? Então, no século 17, esse movimento foi muito forte, tá? Então, teve lá um naturalista, né, chamado Francesco Redi, era um italiano, e esse cara ele começou a indagar esse processo. Na Itália, no século 17, sempre tinha essa ideia que carne poderia originar larvas, ou seja, essas larvas surgiram de forma espontânea. Então eles acreditavam nisso. E aí, é lógico que não tinha um saneamento básico, nada do tipo. Eu imagino que no século 17 na Europa devia ser uma bagunça, devia ser muito nojento, tá? E quando eu vejo filmes que retratam essa época, eu ainda vejo que os atores estão limpinhos ainda. Eu acho que devia ser uma bagunça tremenda. Então olha só, eles acreditavam que carne poderia originar aí larvas. E aí o Francesco Redi ele não acreditava nesse conceito. Ele não indagava, mas ele não acreditava. Então o que ele fez? Ele fez um experimento que ficou conhecido. Então o que ele fez? Ele pegou vários potes, colocou carne nesses potes. E o que ele fez? Ele colocou em alguns potes, ele fechou e outros ele manteve aberto. Aí depois de 3 dias ele percebeu que os potes que estavam abertos continham as larvas e os potes que estavam fechados não. E ele conseguiu provar que aquelas larvas que estavam ali eram provenientes das moscas que depositavam seus óvulos ali, na carne em putrefação. Então ele começou a questionar essas ideias das teorias abiogênicas, que a vida não surgia de forma espontânea. Outros movimentos surgiram, sempre teve essa briga entre Itália e Inglaterra, né? E sempre foi mais ou menos assim. Aí surgiu um naturalista inglês chamado John Needham, e esse cara, ele reacendeu as ideias abiogênicas. E o que ele fez? Ele fez um experimento bem simples, onde ele pegou vários potes. Ele pegou caldo de carne, que quimicamente a gente conhece como solução nutritiva, mas enfim, caldo de carne. Então ele pegou esse caldo de carne, colocou em vários potes. E aí o que ele fez? Ele fechou esses potes. Só que além dele fechar, o que ele fez? Ele aqueceu. Só que ele aqueceu numa temperatura um pouco mais elevada, em termos ali de 35, 36, estourando 40 graus. E aí depois que ele aqueceu e tampou, ele percebeu que depois de 3 dias, larvas apareceram nesse caldo nutritivo. Então, ele provou que a vida surgia de forma espontânea. E aí volta aquela treta da Itália. Aí surgiu um padre italiano chamado Lázaro Sparazzani que bateu de frente com essa teoria. E o que ele fez? Ele fez um mesmo experimento. Só que ele pegou potes
Ele pegou potes, colocou caldo nutritivo e ele em alguns potes ele fechou e outros eles manteve aberto. Só que o que ele fez? Ele ferveu esse caldo nutritivo, ou seja, ele aqueceu a temperaturas igual a 100 graus Celsius. E aí depois de algum tempo, o que aconteceu? Os potes que estavam abertos surgiram micro-organismos, mas os fechados não. E aí ele começou a bater de frente. Aí o que o Needham fez para bater de frente com o experimento do Lázaro Sparazzani? Ele falou que não teve entrada de ar e por conta disso o princípio ativo da vida não estava presente. Essa discussão aí durou aí muito tempo, passou pelo século XVII, no século XVIII e aí sim, no século XIX, apareceu um francês, né, chamado Louis Pasteur. E esse cara, ele acabou de vez com as teorias abiogênicas. E o que ele fez? Ele fez um experimento simples. Então ele pegou esse caldo de carne, ou solução nutritiva, colocou em balões volumétricos. E esses balões volumétricos têm uma pontinha. O que ele fez? Então ele pegou esse caldo nutritivo, colocou nesses balões, vários balões, e aí deixou aberto, só que esses balões, a ponta dele era a forma de um S. Então o que ele fez? Ele manteve esses balões abertos, mas pelo fato de ter ali um formato de S, o oxigênio não conseguia contaminar o conteúdo ali dentro. Então o que ele fez? Ele pegou esses balões, aqueceu uma temperatura bem elevada e resfriou rapidamente. E nesse processo de aquecimento e resfriamento, ele fez com que toda aquela solução fosse o que? Esterilizada. E aí o que aconteceu? Mesmo estando aberto, não contaminava o que estava ali dentro. Então, e durante muitos meses aquela solução ali ficou sem ter a presença de larvas. Então ele provou que não existia vida de forma espontânea. E além disso, ele conseguiu desenvolver o processo de esterilização, que no século XIX salvou muitas pessoas. Até o século XIX, muitas pessoas quando passavam pelo processo pós-cirúrgico morriam contaminadas. E aí a partir do século XIX em diante, muitas pessoas conseguiram sobreviver devido aí à não contaminação e esse processo de esterilização que foi desenvolvido por Louis Pasteur. Hoje a esterilização é utilizada até hoje. Por exemplo, o leite pasteurizado passa por esse processo. Ele é aquecido e resfriado rapidamente. Isso mata aí qualquer agente etiológico ou qualquer organismo aí que seja capaz de transmitir doença, tá? Então o objetivo dessa aula foi falar um pouco sobre as teorias biogênicas. Numa próxima aula eu falo sobre hipóteses autótrofas e heterótrofas. Falo também sobre um pouco a teoria do Odyopar e Haldane e a gente dá continuidade nesse assunto aí, beleza? Como eu sempre enfatizo, o objetivo aqui é sempre agregar informações. Então eu espero que vocês dêem uma curtida, dá uma ajuda para mim, curta aí e se puder me seguir lá no canal lá, eu fico agradecido, porque nas próximas aulas eu vou agregar mais coisas, vou colocar uma lousa, vai ter um projetor, né? E a minha diversão vai ficar completa. Beleza, galera? Fica na paz, saúde e paz, o resto a gente corre atrás e fechou. É nóis!